Irmãos e irmãs, boa noite. Eu queria agradecer ao pastor Robson, aos irmãos da Igreja Menonita Nova Aliança, pelo convite, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Queria também agradecer ao Celso, Sérgio, pelo convite também que eles me estendem para passar essa noite com os irmãos e as irmãs, pensando um pouco sobre a questão de justiça social e o papel da igreja diante dessa conjuntura. O tema de hoje à noite é um tema espinhoso e pouco complicado. Eu vou inverter um pouquinho o título que os irmãos e as irmãs têm no programa de vocês, e eu queria sugerir como título de hoje à noite a escalada da violência como oportunidade para a igreja cristã. Então eu queria argumentar um pouco sobre como a violência tem sido não só uma constante, mas ela tem sido algo que tem crescido bastante nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos do nosso país, e como, debaixo da mercê divina, a igreja pode se posicionar e pode cumprir seu papel diante dessa conjuntura. Eu queria começar lendo alguns textos bíblicos, que os irmãos e as irmãs podem ver aí no PowerPoint, na projeção, e não vou ficar citando as passagens bíblicas, você pode talvez anotar aí, mas eu queria começar lendo 4 textos que eu julgo que são basilares para a palestra de hoje à noite. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Via violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. O problema da violência não é um problema novo. A Escritura Sagrada trata desse problema em vários contextos, seja o contexto social, o contexto ligado à própria nação de Israel, seja Israel ou os reinos divididos como vítima da violência de um reino ou de um império opressor. Nós temos a violência também presente no Novo Testamento, mas nós temos a violência presente em nosso meio. E essa violência, ela como que entrou numa escalada no século XX, final do século XX, século XXI no Brasil, na mesma medida que o país começou a se urbanizar. Ao final da década de 40, 80% da população brasileira vivia em âmbito mais rural ou em centros rurais. Em 2000, mais de 80% da população brasileira vivia em grandes centros urbanos. E com essa urbanização, cria-se uma situação de caos na cidade, caos urbano, falta de estrutura urbana na cidade, favelização, crise econômica, crise no âmbito do trabalho e, consequentemente, também a violência. Mas mais do que fazer talvez um panorama histórico, sociológico da violência, a gente poderia começar lembrando de pessoas que sofreram violência. O meu despertar para o assunto se deu quando eu era pastor no Rio de Janeiro, de uma igreja batista, numa comunidade carente, quando no dia 29 de novembro de 2005, um ônibus, desses ônibus comuns, ele foi queimado na cidade do Rio de Janeiro. E quem morreu ali não foi burgueses ou gente ligada à classe média. Foi gente pobre, gente simples, gente saindo do trabalho e voltando para casa. Aquele ônibus foi, por assim dizer, emboscado por algumas pessoas ligadas ao tráfico e não se deu muita chance ali de reação das pessoas saírem dentro daquele ônibus, e aqueles traficantes jogaram alguns coquetéis Molotov, e algumas pessoas, no total, 5 pessoas morreram queimadas dentro daquele ônibus, inclusive uma menina de 6 meses de idade. Aquilo ali foi, pelo menos no âmbito do Rio de Janeiro, foi algo chocante, porque até então nós líamos de ônibus sendo alvos de terroristas dentro de Israel, ou ônibus sendo atacados no Iraque ou no Afeganistão por gente ligada à Al-Qaeda ou por mujahedins, mas nada similar aconteceu até então como aquilo num grande centro urbano. 5 pessoas
entre elas uma criança, queimadas dentro do ônibus. O pai daquela criança teve 40% do corpo queimado. O mais escandaloso é que em nenhum momento se viu a bandeira do Estado do Rio a meio pau, a bandeira do Brasil a meio pau, a suspensão de atividades no Rio de Janeiro. A governadora, então membro da igreja evangélica, ela simplesmente se refugiou na sua casa de férias. Nenhuma manifestação pública do governo, da prefeitura, de autoridades constituídas. Um silêncio completo diante daquela tragédia. Um ano depois, dia 28 de dezembro do ano 2006, o tráfico no Rio parou aquela cidade. Eu ainda era pastor ali, depois eu mudei, um ano depois eu mudei para o interior de São Paulo. Mas o tráfico parou aquela cidade. Cabines da PM foram atacadas, da Polícia Militar foram atacadas em diversos pontos da cidade, e um ônibus da aviação Itapemirim, cruzando o Rio de Janeiro, de passagem pelo Rio de Janeiro, ele havia saído de Vitória e estava indo para São Paulo, ele caiu numa emboscada na Avenida Brasil, uma avenida de alto tráfego ali no Rio de Janeiro, ele foi queimado, 11 pessoas morreram queimadas dentro daquele ônibus, inclusive uma modelo, ela teve parte do seu corpo queimado e até ano passado, ela estava brigando na justiça para conseguir uma indenização. Isso, bastante tempo depois, quase 10 anos depois, ela não havia conseguido nenhuma indenização, não podia mais trabalhar agora no seu trabalho. Então, ela sofrendo, pessoas sofrendo, vítimas não apenas de violência, mas de uma espiral de violência, de barbárie mesmo. Em 2007, um caso rumoroso no Rio de Janeiro, quando uma mãe, passando por uma rua no subúrbio do Rio de Janeiro, teve seu carro também bloqueado no meio da rua. Alguns marginais tomaram aquele carro, inclusive havia um menor de idade junto com aquele grupo, e eles tiraram aquela mulher do carro, não viram que havia uma criança naquele carro, aquela criança caiu pelo banco de trás, presa ao cinto, e aquelas pessoas arrancaram com o carro e arrastaram aquela criança por grande parte das ruas do interior do Rio de Janeiro, de um bairro na periferia do Rio de Janeiro. O nome daquele menino, João Hélio, foi um caso bem escandaloso e chocante que aconteceu no Rio de Janeiro. Mais recentemente, nós tivemos o assassinato de um universitário, Victor Hugo Deppmann, em São Paulo, ele chegando em casa, abordado por um menor de idade também, ele sem esboçar reação, foi assassinado na porta de casa, inclusive o assassinato foi filmado pelas câmeras do prédio. Ainda em 2013, no mesmo mês de abril, uma dentista, arrimo de família, ela cuidava dos seus pais, já idosos, cuidava da sua irmã, Cíntia Magali de Souza, foi assaltada, foi abordada e assaltada dentro do seu consultório, como ela não tinha dinheiro para dar para aquelas pessoas que invadiram o seu escritório, inclusive o menor de idade, ela foi amarrada, colocada num sofá e queimada, e assim ela veio a falecer. E na minha cidade, onde eu resido agora, São José dos Campos, também um caso muito parecido, o dentista Alexandre Peçanha Gadi, de 40 anos, foi abordado dentro do seu consultório, também amarrado, também não tinha dinheiro para entregar para aqueles perpetradores de violência, ele foi queimado vivo, e agora, essa semana, foram presos 5 suspeitos, 3 menores de idade, 2 maiores de idade. Os 3 menores de idade foram libertados por um juiz a título de falta de provas, mesmo um deles sendo confessado a participação no assassinato desse dentista de 40 anos de idade. A gente pode continuar mencionando outros nomes, esses talvez tenham sido os nomes mais chamativos que me ocorreram, mas os nomes hoje são milhares. Milhares de pessoas sendo ceifadas por uma violência sem sentido que assola o nosso país. O mais chocante para aquelas pessoas que ainda pensam em termos de civilização é que a maior parte dos criminosos, mesmo quando capturados, eles ficam impunes, seja pela inépcia da polícia, quem já precisou fazer alguma ocorrência numa delegacia de polícia civil já deve ter provado na carne isso, seja pela morosidade do sistema judiciário, e a gente tem que ter em mente aqui o Salmo 82, o que o Salmo 82 fala de um sistema judiciário que não faz justiça às vítimas, a falência do sistema carcerário, a indiferença do legislativo, que não apresenta uma resposta à altura dessa onda crescente de barbárie e violência
que assola o nosso país. Do outro lado, nós somos talvez um dos países no Ocidente que pagam uma das maiores cargas tributárias desse canto da terra. Nós pagamos em média 40% de tudo que nós conseguimos com o nosso trabalho é dado para o Estado, e o que o Estado oferece é um serviço inepto. O que talvez crie não só embaraço ao explicar isso para o estrangeiro, essa situação que nós vemos para o estrangeiro, mas talvez o que fica é esse senso de que não há a possibilidade de uma mudança nessa conjuntura a curto prazo, a médio prazo, dada essa crise conjuntural que nós vemos no país, na medida que nós temos um governo perdulário e sistemas políticos ineficientes que não servem à população, não servem justamente aqueles que pagam essa carga de impostos mencionada há pouco. Quando a gente pensa nessa espiral de violência, é interessante notar os dados do Ministério da Saúde sobre a mesma. Então, esses dados que eu vou oferecer para vocês agora não são dados tirados de alguma ONG, mas são dados do próprio governo, um mapa que foi feito da violência entre o ano de 1980 e o ano de 2010. Nesse período, entre 1980 e 2010, segundo o subsistema de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde, morreram quase 800 mil cidadãos brasileiros por disparos de algum tipo de arma de fogo. Esses dados não comportam aqui a violência doméstica, o uso de armas brancas, mas esse dado é ligado a armas de fogo. Quase 800 mil brasileiros mortos entre 1980 e 2010. Em 1980, morreram 8.710 brasileiros por arma de fogo. Em 2010, morreram quase 39 mil brasileiros por arma de fogo. Segundo o próprio dado do governo, o que nós temos aí é um crescimento de quase 350% no incremento da violência. A situação fica um pouco mais dramática quando a gente coloca esses dados lado a lado com países onde há guerra civil, algum tipo de guerra fratricida. No quadro aí você pode ver aí, por exemplo, o Brasil, ao lado de Chechênia, aquela região da Rússia muito conturbada, Etiópia e Eritreia, que já estão em guerra já há algum tempo, Guatemala, Argélia, a Guerra do Golfo, ocorrida entre 90 e 91 para expulsar os exércitos do Iraque, do Kuwait, El Salvador, Armênia, Azerbaijão, Nicarágua, Timor-Leste. Percentualmente, o Brasil ainda é o país onde mais se mata por armas de fogo, mesmo comparado a países onde há algum tipo de conflito militar ou guerra civil. Em que pese as diferenças demográficas, o número é escandaloso. Segundo alguns dados, de 2000 a 2010, morre-se por ano, mata-se por ano, cerca de 38 mil brasileiros sendo mortos por armas de fogo no país. Em outras palavras, então, a taxa de baixas de pessoas mortas por arma de fogo no Brasil é maior do que os 12 principais conflitos militares ocorridos no mesmo período, 1980-2010. No total, morreram quase 170 mil pessoas em 10 conflitos militares entre 1980 e 2010. No Brasil, no mesmo período, morreram 192 mil pessoas e um pouquinho mais. Esse é um lado da situação. Do outro lado da situação, eu falei há pouco da falência do Estado em prover uma saída para tal espiral de violência. Hoje nós temos mais ou menos 548 mil pessoas presas no país. O sistema prisional brasileiro tem 310 mil vagas. Então nós temos aí um sistema carcerário que não comporta o número de pessoas presas hoje no país, e eu imagino que vários de vocês têm acompanhado como é que são os nossos presídios, o tipo de presídio que nós temos aqui, que lembram mais calabouços medievais do que lugares de reclusão. Hoje há mais ou menos 75 mil pessoas cumprindo o regime semiaberto, só que muitas dessas pessoas acabam reincidindo em crimes que as levaram a cumprir pena. Hoje,
quase 6% das pessoas que recebem indultos, elas não voltam para os presídios, muito ao contrário, elas acabam voltando àquela vida de crime que as conduziu aos presídios. Então, dada essa conjuntura, de um lado, um incremento da violência, do outro lado, a falência do Estado em lidar com a mesma, o que nós temos hoje é uma cultura de medo no país. É impressionante, quem sai do país já deve ter experimentado isso, você ir para outro país, pelo menos um país civilizado, você não precisa ficar olhando por cima do ombro quando você anda à noite nas ruas de outra cidade, outro país. Hoje, depois das 9 horas da noite, depois das 8 horas da noite, as pessoas começam a se esconder. As pessoas hoje têm medo hoje de se expor em certos ambientes à noite. Eu moro no interior de São Paulo e hoje as pessoas estão saindo das casas para prédios, porque as casas se tornaram extremamente inseguras e um foco, um alvo para aqueles que praticam violência. Então nós temos uma conjuntura que, para uma pessoa bem pensante, é uma conjuntura desesperadora. Para onde nós vamos daqui? Alguém entre nós aqui pode dizer, olha, em 10 anos isso vai mudar? Em 5 anos isso vai mudar? O que país nós estamos legando para os nossos filhos e para os nossos netos? Alguém tem, de fato, esperança de que haja uma mudança dramática em nosso país, de uma hora para outra, e esses índices de violência venham a decair? Eu, humanamente falando, sou extremamente cético quanto a isso. Humanamente falando, a gente precisa confessar que não há muito o que esperar de políticas governamentais ou de ações ligadas ao Estado, já que o Estado também, em alguma medida, é parte dessa conjuntura de ineficiência de um lado e incremento, estímulo à violência do outro lado. Mas o meu papel aqui não é falar do Estado. Meu papel aqui é pensar a igreja, pensar essa conjuntura como uma oportunidade para nós sermos, de fato, igreja cristã. Então, quando nós pensamos no papel da igreja, eu posso usar isso aqui. Okay? Então, quando a gente pensa hoje na questão da violência, o meu ponto aqui é, qual é o papel da igreja diante dessa conjuntura? Como a igreja cristã, e eu não estou pensando uma denominação específica aqui, ou um grupo específico, mas na igreja cristã, como a igreja cristã deve se portar diante dessa conjuntura, desse quadro de incremento da violência, desvalorização da vida em nosso país. Antes da gente pensar mais especificamente nisso, eu quero tentar oferecer algumas pistas para nós aqui, especialmente para pastores e para obreiros. Eu julgo que é muito importante nós conceituarmos o que vem a ser igreja e o que vem a ser cristãos. Instaurou-se uma confusão entre essas duas palavrinhas, de tal forma que algumas vezes pregadores, professores de teologia, escritores e mesmo cristãos, mesmo os membros da igreja, tratam igreja e cristão como sinônimos. Mas, se nós queremos entender qual o papel da igreja diante da violência, a gente precisa distinguir entre as formas e serviços que a igreja presta como igreja e as formas de ministério e serviço que os cristãos que pertencem a essas igrejas se envolvem. Como caracterizar uma igreja? Como definir igreja à luz do Novo Testamento e à luz da tradição protestante evangélica? Hoje nós pensamos igreja como prédio. Nós falamos que vamos à igreja tal, e na nosso ideário, a igreja onde nós vamos é o prédio. Mas o Novo Testamento nunca chama o prédio de igreja. Uma casa não é chamada de igreja no Novo Testamento. Outras pessoas vão pensar a igreja como denominação. Então,
especialmente algumas denominações aqui no nosso país, vão se perceber como a única igreja verdadeira, a igreja mais próxima do Novo Testamento, a igreja mais próxima de João Batista, alguma coisa desse nível de linguajar. Mas, no Novo Testamento, e para a tradição protestante evangélica, a igreja não é denominação. A instituição também não é igreja no Novo Testamento. Você não tem igreja institucionalizada no Novo Testamento. Você não vê departamentos na igreja do Novo Testamento. Não há sociedades internas da igreja do Novo Testamento. Antes, a igreja na Bíblia é algo extremamente simples. Eu vou tentar apontar para isso daqui a pouco. A igreja no Novo Testamento não é influência da cristandade na sociedade. A igreja não é influência cristã na sociedade. Não se usa a palavra, o vocábulo igreja para descrever, por exemplo, uma paróquia, um bairro, um município dentro, ou como igreja no Novo Testamento. Antes, no Novo Testamento, igreja é a comunidade da pregação da palavra e da administração do batismo e da ceia. Para parafrasear Lutero, no Novo Testamento, igreja é palavra, é banho, é cálice e pão. Uma definição bem simples, bem básica. Por exemplo, a Confissão de Augsburgo, preparada pelos luteranos e oferecida ao imperador Carlos V na Dieta de Spira, diz o seguinte: ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Eu gosto dessa definição de igreja. Ela é bem simples. Ela preserva aquilo que é absolutamente essencial para caracterizar uma igreja de verdade, uma verdadeira igreja. Não uma igreja apóstata, que se torna sinagoga de Satanás, mas uma igreja onde Cristo de fato está presente. Igreja, me parece, à luz do Novo Testamento, à luz da tradição protestante, da tradição evangélica, é a comunidade da palavra, a comunidade do batismo e a comunidade da ceia. À luz dessa definição, então, a gente tem que voltar ao meu ponto. Nós precisamos distinguir entre a missão da igreja, de um lado, e o dever dos cristãos. A missão da igreja é pregar a palavra, anunciar a palavra, expor a pura palavra de Deus sem acréscimos humanos, e a partir da pregação da palavra, inserir pessoas no reino por meio do batismo, e alimentar essas pessoas por meio do cálice e do pão. Isso é igreja. E se você pensar um pouquinho, quem é oferecido na pregação? É o próprio Cristo. Cristo vem a nós numa pregação fiel. Nós somos batizados em nome de quem? Em nome de Jesus. Nós somos participantes da sua morte e da sua ressurreição quando somos batizados. Quem nos alimenta na ceia? O próprio Cristo, por meio do seu corpo, por meio do seu sangue. Então, uma igreja verdadeira é a igreja da palavra, do batismo, da ceia, de tal forma que as pessoas são unidas a Cristo, alimentadas por Cristo, são tornadas seguidoras e discípulas de Cristo, do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Essa é a definição básica de igreja, vital para a gente hoje, se nós queremos ser igreja de verdade. E se a gente quer distinguir o que é igreja de verdade, nessa bagunça que se tornou o cenário evangélico protestante no Brasil. Do outro lado, qual o dever dos cristãos? Se de um lado o dever da igreja é alimentar pessoas com Cristo, é colocar Cristo diante das pessoas de tal forma que elas sejam unidas a esse Cristo e alimentadas e edificadas em Cristo. Do outro lado, cristãos alimentados, moldados, unidos a Cristo, eles são chamados a demonstrar misericórdia, cuidar dos pobres, preocupar-se com questões de justiça, como diz Gálatas 6,10, fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. O meu ponto aqui é bem básico, é tentar distinguir o que é o trabalho da igreja, quais são aquelas tarefas que caracterizam a igreja verdadeira. Do outro lado, se há igreja verdadeira, o que essa igreja produz em cristãos? O que essa igreja leva cristãos a fazer? Ok, se nós queremos que a igreja tenha um papel diante da violência,
A igreja cristã precisa voltar a ser igreja cristã. Igreja da palavra, igreja dos sacramentos. Se a gente volta um pouquinho, a ceia e o batismo só tem significado por causa da palavra. Então, no final, é a palavra que é o fundamento último da igreja. A igreja é a igreja se ela é fundada na palavra, não sobre nossa imaginação, nossa criatividade, ou mesmo sobre uma ideologia capturada, cooptada por uma ideologia. Uma ideologia que quer ser batizada como cristã, mas não é cristã. Igreja é igreja se ela é fundada na palavra. Nós podemos lembrar aqui de Efésios. As 3 vezes em que Paulo, Efésios 2, 3 e 4, ele lembra que a igreja cristã, ela tem como fundamento a palavra dada, o mistério revelado aos profetas e aos apóstolos. Essa é uma igreja cristã de fato. Em outras palavras, uma igreja fundada sobre a palavra vai ser a igreja sob a cruz. Uma igreja de fato evangélica. E para mim é escandaloso como essa palavrinha tão bonita, evangelho e suas derivadas, evangélico, evangélicos, ela simplesmente perdeu o significado entre nós hoje. Qualquer neopentecostal é evangélico hoje. Qualquer pessoa que vende a fé, mercadeja a fé, é evangélico. Qualquer pessoa que perverte a fé em nome do liberalismo do século XIX é visto como evangélico. Mas evangélico é alguém que fala da boa nova de Deus salvando pecadores em Cristo. Evangelho é Deus dando-se a si mesmo em Cristo, encarnado, morto, ressurreto. E nós aprendemos isso da palavra. E uma igreja que prega a palavra vai colocar de fato o evangelho, vai colocar a cruz diante dos membros da sua comunidade. Se uma comunidade que se quer igreja abandona essas marcas, a pregação da palavra e a administração correta das ordenanças dos sacramentos, ela já deixou de ser igreja cristã. Ela se torna uma mera ONG. E é curioso notar como alguns colegas meus de ministério, eles têm intencionalmente abandonado as marcas que caracterizam a igreja cristã para tornar a igreja uma ONG. Para esses, o evangelho não funcionou. Para esses, o evangelho não é algo de fato poderoso, poder de Deus. Então, de forma meio envergonhada, mas com igual cara de pau, eles lentamente começam a reestruturar a igreja sobre outras bases e para outros fins, tornando a igreja uma mera ONG. A igreja, em vez de ser igreja da palavra e dos sacramentos, se torna uma igreja voltada para a justiça social, para missão integral ou alguma coisa desse gênero. Mas um ponto que você precisa saber é o seguinte: sempre que nós deixamos de ser igreja de verdade, todos nós é que pagamos a conta. É curioso notar essas igrejas que deixam de ser igreja cristã para tentar reformar a sociedade. Elas abandonam a reforma interna para tentar mudar a sociedade. O que acontece? Numa igreja cristã de fato, Deus levanta obreiros, homens, para cuidar do rebanho, para pastorear o rebanho de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Na igreja cristã, de fato, o pastor nutre a imagem de que ele é chamado para ser um copastor. Eu gosto muito de arte cristã antiga. E uma das primeiras artes cristãs lá do século IV e século V era desenhar o pastorzinho carregando uma ovelha nos braços e outra ovelha seguindo ele para receber alimento. Essa é uma boa imagem de um obreiro cristão, de um presbítero, de um diácono, de um pastor de uma igreja cristã de fato. Mas nessas novas formas de ser igreja, a igreja se torna uma ONG. As pessoas são mobilizadas para servir aquela nova visão que aparentemente caracteriza aquela igreja. E as pessoas agora não são mais cuidadas, elas não são mais alimentadas, elas são usadas. Elas só são úteis na medida que elas conseguem manter a visão daquela comunidade se movendo. Só que ninguém consegue viver na igreja muito tempo sem ser cuidado, sem ser acalentado e alimentado. Aí o que acontece? Você começa a ter uma série de pessoas magoadas com a igreja, com o pastorado, com Deus, com o evangelho, sem nunca ter sido pastoreadas de fato, sem nunca ter provado o poder do evangelho de fato. Elas foram usadas. Elas se tornaram peças numa engrenagem. Elas alimentaram, elas nutriram e sustentaram o sonho daquele obreiro
de ter uma igreja, entre aspas, relevante. Mas aquela comunidade traiu a sua vocação como igreja e aquelas pessoas não foram cuidadas, alimentadas naquele local. Ok. Se você acha que eu estou dizendo escandaloso ou muito chocante, olha o que o Papa Francisco I disse em sua primeira homilia. Primeiro discurso dele quando ele assumiu o papado. Podemos caminhar o que quisermos, podemos edificar um monte de coisas, mas se não confessarmos Jesus Cristo está errado. Tornar-nos-emos uma ONG sócio-caritativa, mas não a igreja esposa do Senhor. Quando não se confessa Jesus Cristo, confessa-se o mundanismo do diabo, o mundanismo do demônio. Quando caminhamos sem cruz, edificamos sem a cruz, ou confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor, somos mundanos, não discípulos do Senhor. Eu queria que todos nós tivéssemos a coragem, sim, a coragem, de caminhar na presença do Senhor com a cruz do Senhor. De edificar a igreja sobre o sangue do Senhor, que é derramado na cruz. E de confessar como nossa única glória Cristo crucificado. E assim a igreja vai adiante. O principal bispo da igreja católica. Só que o discernimento dele aqui é completamente evangélico. As pedras clamam. E a gente faria bem em ouvi-lo. Uma igreja que deixa de ser a comunidade da palavra, do batismo e da ceia, uma igreja que deixa de ser comunidade sem Cristo crucificado, deixou de ser igreja. Deixou de ser relevante, deixou de fato de ser sal e luz, a candeia que ilumina. Igreja, comunidade da palavra, do batismo. Essa é a missão da igreja, essa é a glória da igreja. A igreja foi chamada e é comissionada a ser a comunidade da palavra e do batismo. Mas, do outro lado, e aqui é o meu ponto, quando a igreja é a igreja de fato, quando há pregação, há batismo de fato, batismo significativo, batismo em nome do Deus Trino e em Cristo, quando as pessoas são alimentadas de fato na ceia, Deus começa a despertar pessoas da comunidade. Deus vai começar a levantar pessoas da comunidade para não só ajudar a igreja, mas a servir a Deus na sociedade. A ideia aqui é que, seguindo o Novo Testamento, quando a igreja permanece igreja, Deus vai começar a levantar homens e mulheres dentro dessa comunidade para servir a Deus lá fora. E aqui nós temos um outro problema. Nós ainda nutrimos a noção católica de que a igreja é sinônimo do reino dos céus. Se me fosse permitido desenhar um gráfico aqui, eu faria 2 círculos, um menor, outro maior. O círculo menor é a igreja. A igreja é definida pelo próprio Senhor desta, como a comunidade da palavra, do batismo e da ceia. Mas a igreja, ela serve, por assim dizer, o círculo maior que é o reino de Deus. A ideia é que quando a igreja é igreja, Deus vai levantar homens e mulheres no meio dessa comunidade para expandir esse reino lá fora, não aqui dentro. A ideia aqui é que, fazendo a distinção entre igreja e cristãos, nós temos a oportunidade de um lado, firmar ou lutar para firmar a igreja como igreja, mas, outro lado, abrir a possibilidade para que Deus levante nosso meio jornalistas, advogados, médicos, dentistas, profissionais liberais, voluntários, donas de casa, que ou sozinhos, ou por meio de outras organizações, consigam mudar a nossa conjuntura. Ok, deixa eu tentar tornar a coisa um pouco mais específica aqui. A ideia que a gente deveria nutrir é, na medida que o evangelho de fato é pregado na comunidade, pessoas vão começar a sentir um peso por reformar a sociedade. Mas não é papel da igreja, como igreja, reformar a sociedade. Mas, outro lado, é papel dos cristãos transformar a sociedade. Então, o que pode vir a acontecer, e o que eu já tenho visto acontecer, são cristãos que sentem um peso pela violência, corrupção, fome e outros problemas que nos assolam, eles se reunirem e fundarem outras sociedades, como ONGs ou CIPs, para tentar transformar e mudar a sociedade.
Isso é o que a gente chama em teologia de soberania das esferas. Se de um lado a glória da igreja permanecer a igreja, do outro lado há espaço para cristãos como indivíduos, ou se reunindo em organizações fora da igreja, transformar a sociedade em que nós vivemos, fazendo bem a todos, como diz Gálatas capítulo 6. Eu queria citar aqui um parágrafo do Timothy Keller, do livro dele. Ele, encerrando um debate sobre essa questão do papel do cristão na sociedade, ele diz o seguinte: dissemos que há 3 dimensões de fazer justiça e ajudar os necessitados. Além de assistência e desenvolvimento, tanto individual como corporativo, existe a reforma social. Essa reforma vai além de assistência às necessidades imediatas e dependência. Ela busca transformar as condições e estruturas que agravam ou causam essa dependência. Imagine uma sequência para a parábola do bom samaritano. Os meses passam e toda vez que viaja pela estrada que vai de Jerusalém a Jericó, o samaritano encontra alguém que foi roubado na estrada, todo machucado, sangrando. Um dia ele pergunta: como vamos dar fim a essa violência toda? A resposta seria fazer algum tipo de reforma social. Instituir um novo acordo social que interrompa o fluxo de vítimas por meio de mudança nas condições sociais. Às vezes, a reforma social que funciona é simplesmente colocar mais policiais na rua. Essa abordagem vai além de simplesmente ajudar pessoas. Presta atenção. Busca mudar acordos e instituições sociais. Em alguns casos, envolve até mudança nas leis. Mas de quem é essa tarefa aqui? Não é da igreja enquanto igreja. Mas, se essa igreja é igreja cristã de fato, Deus vai levantar pessoas entre os membros daquela comunidade, ou os membros daquelas comunidades que permanecem à igreja, para se lançar a frear a roda ou espiral da violência. Deixa eu dar um exemplo concreto aqui que talvez ajude. No século XIX, o maior império do mundo era o Império Inglês. Dizia-se da Inglaterra que era o império onde o sol nunca se punha. Ele é do Canadá à Inglaterra, da Inglaterra passava por África, várias colônias na África, passava pela Índia, Austrália, Nova Zelândia, tudo parte do Império Britânico, da Comunidade das Nações, como era chamada. E a Inglaterra, se não tolerava, também apoiava o que John Wesley chamou de maldito mercado de escravos. Ao mesmo tempo que Deus começou a levantar homens como John Wesley, Charles Wesley, John Newton, entre outros, para reformar a igreja e trazer de volta a igreja para uma mensagem radicalmente bíblica, centrada em Cristo, cruz, ressurreição, algumas pessoas começaram a ser tocadas por essa mensagem. Um exemplo é o Robert Hicks, o fundador da Escola Bíblica Dominical. As nossas escolas dominicais não foram fundadas para instruir crianças da Bíblia, muito ao contrário. Hicks era pregador leigo da igreja anglicana, ele pregava nos presídios em Gloucester. Só que quando ele ia pregar nos presídios, ele passava por praças, e ele via naquelas praças uma série de crianças, um bocado de crianças abandonadas ali. Em algum momento ele entendeu que se ele não começasse a pregar para aquelas crianças, daqui a 15, 20 anos ele estaria pregando para elas dentro do presídio. O que ele fez? Ele foi em algumas comunidades episcopais, anglicanas, em Gloucester, conversou com alguns obreiros ali, eles abriram suas portas no domingo de manhã, ele começou a trazer aquelas crianças para dentro da igreja, do próprio bolso ele contratou 4 jovens moças para dar aula para aquelas crianças, aula de inglês, de matemática, de história, e elas aprendiam a ler a partir da Bíblia, a partir do texto sagrado. Em 3 anos, 300 mil crianças estavam matriculadas nessas chamadas escolas dominicais. 300 mil crianças. Não é iniciativa da igreja, iniciativa de um único homem. Ok, eu falava há pouco do tráfico de escravos. Durante o século XVII, século XVIII e século XIX, 11 mil africanos foram capturados e traficados pelo Atlântico. Uma das maiores movimentações forçadas de toda a história. John Wesley entendia que isso era uma vergonha na história, uma nódoa na história inglesa. Um outro homem, John Newton, ele mesmo ex-traficante de escravos, convertido ao evangelho, ele entendia que o tráfico de escravos era uma infâmia para a história, para o mundo inglês.
Nesse ínterim, eles pregando contra o tráfico de escravos como um pecado abominável para Deus, um homem se converte, William Wilberforce. Ele já era político, ele tinha 24 anos, e ele se converteu e queria abandonar a carreira política de parlamentar para se tornar um pregador do Evangelho. Então, um outro colega obreiro, pastor, abriu 1 Coríntios 7 e leu: permaneça cada um no seu chamado, para Wilberforce. E ele perguntou para Wilberforce: você foi chamado sendo o quê? E ele disse: político. Então permaneça como político, cristão. E lute para mudar esse maldito tráfico de escravos. Wilberforce, com uma série de problemas físicos, de doença, lutou a vida inteira contra o tráfico de escravos. Mas ele não lutou sozinho. Ele se reuniu com banqueiros, jornalistas, gente muito capaz que entendia que deveriam lutar contra o tráfico de escravos também, só que eles se reuniam à parte da igreja. Eles fundaram o movimento de Clapham, que era o lugar onde eles se reuniam. E lá eles eram assistidos por um pregador chamado Henry Van. Esse pregador, ele fazia as devocionais para aqueles homens e mulheres ali reunidos. Ele abria o texto bíblico e pregava o texto bíblico para aquelas pessoas. Mas ali não era igreja. A ideia é que aquele grupo de homens alimentados para a igreja de verdade, a igreja cristã verdadeira, eles se lançariam a reformar a Inglaterra, lutando contra a pornografia, lutando contra o tráfico de escravos, lutando pela educação gratuita para as crianças, lutando pela tradução da Bíblia e popularização da Bíblia entre os povos de fala inglesa. E eles conseguiram. Poucos dias antes da morte de Wilberforce, ele é chamado ao parlamento, ele já está aposentado da sua carreira parlamentar, ele é recebido sob aplausos do parlamento, porque o Império Britânico aboliu o tráfico de escravos no Império e, consequentemente, em todo o mundo. Para nossa vergonha, o Brasil foi um dos últimos países a libertar os escravos no Ocidente. Qual é o meu ponto? O ponto é, quando a igreja permanece igreja, quando a igreja luta para ser igreja sobre a palavra, sobre a cruz, sobre Cristo, Deus levanta homens e mulheres dessa comunidade, dessa santa comunidade, para reformar a sociedade. Eu queria apontar só alguns caminhos aqui, na verdade pensando mais na mensagem da igreja. A gente supõe algumas vezes que nossa mensagem, a mensagem evangélica, ela não tem implicações políticas sociais. Tem. E quando nós somos fiéis à apresentação da mensagem evangélica, da mensagem centrada em Cristo, essa mensagem vai ter implicações políticas. Então, eu vou me dirigir mais aos colegas pastores, professores, aqueles que estão se candidatando ao pastorado também, mas de certa forma, para a gente meditar um pouco aqui nessas implicações sociais e políticas da mensagem cristã. Ok, eu entendo que um primeiro ponto que nós precisamos recuperar em nosso discurso é a noção de pecado original, pecado pessoal e pecado social. Nós vemos uma sociedade em que a responsabilidade pessoal se erodiu. Acabou essa noção de que nós somos moralmente responsáveis pelo que fazemos. E o neopentecostalismo não ajuda muito aqui. Com as noções de maldição hereditária, da legalidade ao Satanás, da brecha a Satanás, foi incorporado ao discurso evangélico no Brasil, protestante, né, agora citando as palavras de uma forma mais lata, foi incorporado ao nosso ideário a noção de vitimização. Nós não somos mais moralmente responsáveis por nada. O marido trai a esposa, a culpa é da esposa. O pastor defrauda a igreja, ele foi tentado por algo que a igreja lhe ofereceu. Uma pessoa muda a mensagem cristã, a culpa não é dela, a culpa é do ambiente em que ela foi criada. Toda essa noção de que nós teremos que dar conta dos nossos atos diante de Deus, simplesmente foi banida do nosso discurso dentro de nossas comunidades. Mas a Bíblia, ela fala muito seriamente sobre o pecado e a abrangência do pecado. A Bíblia, para o nosso escândalo, lembra que nós somos nascidos, gerados em pecado. Todos nós somos filhos e filhas de Adão. Em Adão, todos nós morremos espiritualmente, e a prova disso é que nós morremos fisicamente. A morte é, por assim dizer, um ato misericordioso de Deus que impede que pecadores vivam para sempre. Pecado, que a Bíblia, que a teologia, melhor dizendo, chama de pecado original, é o que a Bíblia chama ou apresenta para a gente como a ideia de solidariedade da raça.
Todos nós estávamos em Adão. Quando ele cai, todos morremos. Agora, existencialmente, nós somos escravos. Escravos da maldade que é intrínseca a nós. Nós temos liberdade para fazer escolhas compatíveis com a maldade presente em nosso coração. Nós somos escravos de sistemas ideológicos que a Bíblia chama de mundo. A gente poderia talvez retraduzir. Nós somos escravos de sistemas ideológicos. Nós somos escravos da ação demoníaca também. Pecado pessoal. Nós temos prazer naquilo que a Bíblia chama de pecado, transgressão e iniquidade. Sem Cristo, esse é o nosso caminho, essa é a nossa senda. Nós temos que recuperar essa linguagem. Hoje fala-se também do mal presente na estrutura. É interessante comparar os dois filmes Tropa de Elite. E para alguns, o segundo filme foi meio que anticlimático. O primeiro filme, muita ênfase na responsabilidade moral, no pecado, na maldade intrínseca no ser humano, numa vertente quase agostiniana, pascaliana. O segundo filme, o mal está na estrutura. E você deve lembrar do bordão e do palavrão que acompanha a descrição do mal estrutural. Mas a Bíblia fala do mal na estrutura. Mas na Bíblia, ou para a tradição cristã também, seguindo a Bíblia, não somos nós que somos influenciados pela estrutura ou pela conjuntura. Nós é que poluímos o ambiente em que nós estamos. Nós é que degradamos o meio que estamos. Corrupção começa dentro do coração do ser humano. A violência começa dentro do coração do ser humano. Então, o que nós temos é um processo de perversão que começa em nós, por causa da nossa origem decaída e que se espalha para todo o ambiente em que nós estamos. O nosso toque de Midas é um toque pecaminoso. Nós, sem Cristo, não tornamos as coisas ao nosso redor em ouro. Antes, sem Cristo, aonde tocamos, nós espalhamos escravidão existencial, morte, vício. Uma imagem que comunica a ideia de pecado, mas que não era uma imagem presente na época do Novo Testamento. Uma noção muito curiosa que nós temos, popular, é que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Isso é quase uma meia-verdade, mas não é a história toda. Romanos capítulo 1 lembra que Deus está irado com o pecado dos homens. Romanos capítulo 2 também reforça a noção que Deus está irado com o pecado dos homens. E o mais escandaloso é que se em Romanos capítulo 1 Deus está irado com os poderosos pecadores, aqueles que estão nas estruturas de poder e que são pecadores, Romanos 2 lembra que Deus está irado contra o moralista. O moralismo não é uma válvula de escape, não é uma válvula de saída que leve a pessoa a se reconectar com Deus. João 3,36, um texto tão ignorado pela gente, lembra que aquele que crê já tem a vida eterna, tempo presente, mas aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. E a gente tem muita dificuldade em conectar isso com João 3,16. Isso é curioso. Deus amou todo mundo, mas no mesmo capítulo, a mesma passagem, só muda o personagem. O texto vai dizer que Deus está irado com aquele que não crê. A ira de Deus já está sobre aquele que não crê. Nós precisamos reintroduzir esse discurso de pecado, de condenação, de responsabilidade na cultura contemporânea. Nós pecamos, eu pequei. Tem misericórdia de mim, pecador. É curioso como muitos cristãos, especialmente alguns cristãos que têm que militar nessa área de violência e injustiça social, eles têm o que eu chamaria de uma disfunção cognitiva. De um lado, eles estão prontos a falar de pecado, depravação total, incapacidade total, escravidão da vontade, etc. e tal. Mas quando eles saem do ambiente eclesiástico e vão para o ambiente da militância, todo o discurso deles é otimista marxista ou otimista esquerdista. O ser humano é bom, ele pode crescer sozinho, ele pode conquistar o seu destino, ser o capitão do seu destino. É o mal que o corrompe, a gente tem que criar um ambiente bom, uma espécie de estado do bem-estar social, e com isso as pessoas vão parar de fazer violência, cometer barbaridade, etc. e tal. Só que a afirmação bíblica do pecado, esse realismo bíblico da nossa maldade existencial intrínseca a nós, ela destrói esse utopismo ingênuo presente no discurso esquerdista. Um segundo ponto importante é reintroduzir a noção de graça e reconciliação, não apenas numa dimensão de vida eterna, mas na dimensão do aqui e do agora.
a noção de que Deus entregou o Filho à morte por pecadores, Deus preordenou a morte do Filho, como diz Atos 4, para escandalizar vocês. O que Deus exige de Abraão e não deixa Abraão fazer, Deus faz com seu filho. Ele o mata no lugar de pecadores, ele torna o filho sacrifício que vai satisfazer a si mesmo, satisfazer a sua ira santa, o que a Bíblia chama de propiciação. Essa noção de morte vicária bíblica, ela não tem apenas uma dimensão de eternidade. Ela tem que nos reconectar aqui e agora. Quando a gente pensa então em graça e reconciliação, a gente lembra que se a gente interioriza o que Cristo fez por pecadores do Calvário, nós deveríamos sinalizar ao mundo como comunidades de Shalom, comunidades da paz. A prova de que nós somos igreja de fato se dá quando sinalizamos ao mundo que há paz entre nós. A justiça entre nós. Nós recebemos justiça por causa da obra de Cristo. Pela fé somente recebida. Mas do outro lado, aqueles que receberam justiça, receberam propiciação, reconciliação, eles agora espalham reconciliação, eles espalham justiça, eles espalham graça entre si mesmos e aqueles ao seu redor. Brigas internas, maledicência, fofoca, racismo, isso deveria ser tudo tirado de nosso meio. Nós recebemos tão grande salvação. Éramos mortos nossos delitos e pecados. A gente tem que espelhar isso entre nós, de tal forma que o mundo veja essa diferença que a graça opera entre nós. E não só isso. Graça e reconciliação deveriam conectar vítimas e perpetradores da violência. O que é arrependimento na Sagrada Escritura? Não é só tristeza pelo pecado, mas é aquela reação que o penitente tem de tentar consertar o que ele destruiu. O Evangelho opera poderosamente quando a vítima e o perpetrador ficam um diante do outro. E há perdão e reconciliação e arrependimento de fato. É impressionante ir para a África do Sul. Eu fui há pouco tempo para a África do Sul, para Joanesburgo, eu brinquei com alguns colegas que estavam comigo, que o Brasil vai tentar chegar na África do Sul e vai ter que andar 30, 40, 50 anos para chegar perto de onde eles estão hoje. Há 20 anos atrás era um país partido. Uma minoria branca dividiu o país com aquele apartheid. Hoje é um país de primeiro mundo. Por quê? Por causa da Comissão de Reconciliação e Perdão. Porque a vítima podia ficar diante do perpetrador da violência e confrontá-la, mas não no âmbito de revanche ou de vingança, mas para que aquelas pessoas se reconciliassem por causa da mensagem cristã. Quando nós voltamos a pregar pecado de um lado, mas graça e reconciliação do outro lado, essa pregação fiel vai ter implicações sociais e políticas na sociedade ao nosso redor. Quando a gente pensa, por exemplo, na obra do Espírito Santo, que acompanha a graça e a reconciliação, nós podemos começar a ver pessoas do nosso meio se levantando para ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade, de fraqueza. Ajudar crianças abandonadas. Ajudar aqueles que passaram por violência. Então, a obra do Espírito Santo leva pessoas a se conectar com outras pessoas de igual interesse para fazer o bem na sociedade. Outro ponto aqui, eu vou ter que correr um pouquinho por causa do horário. Mas um terceiro ponto, as noções bíblicas de aliança e solidariedade da raça, o que a gente chama de federalismo, podem também ajudar a gente. Quando nós entendemos que Deus entrou num pacto conosco, e esse pacto tem... E aqui é um ponto. Deus entra num pacto com toda a sua comunidade. E esse pacto tem implicações sociais. A gente lembra que, em alguma medida, a sociedade se mantém por causa de pactos. A gente chama esses pactos de constituições. No nosso caso, nós temos a nossa Constituição. Do outro lado, nós somos representados. Da mesma forma como Adão nos representou, Cristo representa diante do Pai aqueles que estão nele, aqueles que o receberam pela fé. Da mesma forma, nós temos nossos representantes, tanto na igreja, a gente os chama de presbíteros, como na sociedade. Quando a gente começa a entender essas duas doutrinas bíblicas importantes, a gente pode tentar explorar um pouquinho as implicações políticas da mesma.
Deus estabelece pacto com a sociedade também. A gente vê isso em Romanos 13. Deus estabelece o Estado como autoridade constituída, e a gente sabe que o Estado é autoridade constituída, a autoridade dada por Deus quando ele protege os bons e pune os maus. E por isso a gente paga imposto. É uma série de cláusulas consecutivas ali, uma demanda a outra, uma precisa da outra. Do outro lado, nós temos nossos representantes diante do Estado. Sendo assim, nem uma autoridade absoluta. A autoridade quando ela premia o bom e pune o mal. A autoridade é autoridade quando ela de fato representa a sociedade. E por isso a gente paga imposto. Logo, quando a gente começa a entender um pouquinho o que significa aliança e federalismo e as implicações políticas e sociais disso, a gente pode ajudar a sociedade, por exemplo, a buscar ações de reparação de danos contra o poder público por meio de uma ação civil pública. Ou, quando o Estado deixa de oferecer segurança de fato, nós podemos ajudar a sociedade a entrar com ação de improbidade administrativa contra prefeitos, governadores, na medida que eles não oferecem segurança e estabilidade para a sociedade. Romanos 13 delimita o alcance do Estado. Romanos 13 define a autoridade que é constituída por Deus, isto é, aquela que protege o bom, premia o bom e pune o mal. Consegue entender o alcance disso aqui? Numa democracia, nós temos uma via de mão dupla. De um lado, nós sustentamos o aparato estatal. De um lado, nós votamos em pessoas que deveriam nos representar. Isso é outro problema. Mas, do outro lado, mesmo com os problemas que nós temos no nosso país de democracia, nós temos marcos legais que podem nos ajudar a constranger as autoridades constituídas e fazê-las ser pelos bons. Isso está conectado a duas doutrinas bíblicas importantes. Mais um outro ponto. Nós precisamos reintroduzir em nossas comunidades tempos de quebrantamento, confissão de pecados. Deus se compraz em atender as orações dos seus filhos e filhas. E Deus se compraz em se voltar para a comunidade que busca Ele por meio de confissão e quebrantamento. O texto que vocês vão lembrar de forma imediata é 2 Crônicas 7, 14, 13 e 14. Mas pensa em Amós capítulo 4. O texto abre dizendo que aquelas pessoas se apresentam no Reino do Norte tendo louvor, bem tocado, recolhimento de oferta, tem palavra e testemunho, mas 5 vezes o texto diz que Deus despreza aquele culto, porque eles não se converteram a Deus, eles não se quebrantaram na presença de Deus. Um culto onde não haja um tempo de confissão de pecados e quebrantamento é um culto que Deus despreza. Nós precisamos reintroduzir esses tempos de confissão de pecados no nosso meio. Um tempo de oração silenciosa, onde nós paramos tudo, nós olhamos para os nossos pecados, confessamos nossos pecados, confessamos os pecados de nossa comunidade, nossa falta de amor pelo Senhor, nossa falta de amor pela palavra, nossa falta de ênfase e paixão pela santidade. Nós confessamos os pecados da nossa nação, em silêncio, e depois talvez um presbítero, um diácono, um irmão mais experiente, uma irmã mais experiente é chamado à frente e suplica para o perdão de Deus sobre não só indivíduos, mas a comunidade e o país inteiro. Se nós queremos ser igreja, a gente tem que reintroduzir essa dimensão de quebrantamento e de confissão diante de Deus. Os pecados do nosso país são nossos pecados. Os pecados do nosso país são resultado do nosso fracasso em ser igreja cristã, igreja da palavra, igreja do batismo, igreja da ceia de fato. Eu não tenho como desenvolver isso. Você pode dar uma olhada depois nesse livro, nas páginas 297 e 299. É curioso, a Alemanha ficou conhecida por 2 guerras mundiais. Só isso que a gente sabe dela, praticamente. Filmes de Hollywood, etc. e tal. Mas a única revolução pacífica no século XX aconteceu na Alemanha. Sabe como? Um pastor em Leipzig, cansado do caos do comunismo no leste europeu, da corrupção, da desigualdade presente dentro do sistema socialista no leste europeu, começou a orar com a sua comunidade. No começo, as orações eram realizadas segunda-feira, somente 4 ou 5 pessoas se reuniam ali.
Às vezes era ele, a esposa e mais um casal. Só que, como é que o comunismo caiu? Como é que em novembro de 1989 você via pessoas dançando em cima do muro e brincando em cima do muro, que era até então campo de morte? O lado oriental todo minado, todo cheio de arame farpado, guaritas, com pessoas armadas para atirar em quem tentava atravessar. Como é que aquele lugar virou um lugar de brincadeira e de riso? Nas vésperas da queda do muro, quase 70 mil pessoas se reuniam para orar toda segunda-feira em Leipzig. Em outubro, o governo da Alemanha Oriental resolveu dar um basta naquilo e mandou a Stasi e o exército cercar Leipzig. E aquele pastor sugeriu que as pessoas, ao terminar a oração, saíssem para suas casas carregando a vela, para mostrar que elas não queriam pregar em pedras para atacar aqueles soldados. Eles não queriam reeditar o que aconteceu na praça da Paz Celestial na China, quando o exército chinês massacrou aqueles que se levantaram contra o comunismo ali. A Stasi, Polícia Secreta Alemã Oriental, o exército ficou chocado com aquilo. Eles foram prontos para um confronto urbano. E aquelas pessoas estavam falando, chega de violência, queremos paz. O sermão que elas tinham acabado de escutar foi nas bem-aventuranças. Mas como é que isso começou? Alguns dias depois o muro cai, 15 dias depois o muro caiu, por uma atrapalhada inclusive, mas aí isso não vem ao caso. Mas como isso aconteceu? Com 4, 5 pessoas se reunindo para orar, lamentando sua miséria, suplicando visitação. Como diz a Bíblia, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por último, uma doutrina um pouco mais difícil que a gente tem que resgatar: inferno e céu. Hoje é quase que politicamente incorreto tratar disso e mencionar essas doutrinas, mas a gente faria bem em escutar o texto sagrado. Apocalipse 21 diz: quanto, porém, aos assassinos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós temos que lembrar, de novo, que uma vida é sagrada. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nenhum outro ser humano tem o direito de tirar outra vida. E um homem, uma mulher que tira outra vida e permanece naquele pecado, ele provará morte eterna. Ele provará a ira de Deus por toda a eternidade. É terrível isso? É chocante? Sim, mas é isso que a Escritura ensina. Aquele que permanece no seu pecado, inclusive o pecado do assassinato, pecado que não é confessado, pecado que não se arrepende, esse caberá a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por outro lado, nós somos chamados à esperança. Nós esperamos a ressurreição do corpo, novos céus e nova terra, onde estará o trono de Deus e do Cordeiro, quando serão feitas novas todas as coisas. E aqueles que ali estiverem terão enxugados os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E a gente pode ter confiança nessas palavras, porque o próprio Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva. Para cristãos, há esperança. Para as vítimas, há esperança. Nós podemos e devemos oferecer essa esperança deles ouvirem a voz de Jesus e beberem da fonte de água viva. Em outras palavras, pastores precisam permanecer pastores. Professores cristãos precisam permanecer pastores cristãos, professores cristãos. Nós precisamos pregar aquilo que a Bíblia ensina sobre pecado, cruz, graça, renovação da sociedade, aliança, pacto, quebrantamento, consolo eterno, punição eterna. Se nós assim o fizermos, se nós o fizermos de forma fiel, a sociedade muda. Porque historicamente, as sociedades só mudaram por 2 únicos caminhos: ou por avivamento e renovação, ou por revolução sangrenta. Não há um terceiro meio pelo qual uma sociedade pode ser mais civilizada, mais justa, mais igualitária. Ou pela renovação da igreja, pela reforma da igreja, ou por uma revolução sangrenta. Eu gosto muito do que Bonhoeffer diz num dos seus sermões, no auge da crise, do choque da igreja luterana com o nazismo.
Ele pregando em Berlim diz o seguinte: a igreja não será tomada. Seu nome é decisão, seu nome é o discernimento dos espíritos. Venha, você que foi abandonado, você que perdeu a igreja, retornemos às Sagradas Escrituras. Busquemos juntos a igreja, pois aqueles momentos, quando a compreensão humana se desintegra, podem muito bem ser uma grande oportunidade de edificação. Igreja, permaneça igreja. Confesse, confesse, confesse. 3 textos para nós encerrarmos aqui. Eu comecei lendo textos de homens clamando, chocados diante da violência que os cerca. Agora 3 petições. Ó Deus, da violência tu me salvas. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime as suas almas da opressão e da violência, e precioso lhes é o sangue deles. Levanta-te, ó Deus, julga a terra.